Fala, meus inéditos, estamos aqui com mais um episódio do Tô Inédito com Álvaro Braga. Hoje o meu convidado é pernambucano. Eu, na verdade, estou no lugar dele. Ele é repórter, tem uma trajetória linda aí, passou por várias emissoras e faz um trabalho que é destaque em Recife. Estou com Rodrigo de Luna. Rodrigo de Luna, fique à vontade e se apresenta para o pessoal. Ô Álvaro, muito obrigado pelo convite, honrado, agradecido, sempre muito bom falar sobre minha trajetória, minha história, minhas histórias, na verdade, no jornalismo, na vida, e vai ser um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Você disse bem, viu? Normalmente eu estou desse lado daí, né? Do lado de quem entrevista, fazendo as perguntas. Hoje, do lado de cá, mas com muita alegria também. Eu me sinto honrado, agradeço desde já a sua presença, por ter aceitado o convite. Eu sou fã, acompanho nas redes sociais, mas a gente não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, está tendo agora. E você foi muito humilde em aceitar o convite sem me conhecer e está aqui concedendo essa entrevista. A gente se falava já há um bom tempo, né? Ainda quando você estava morando em Brasília. E aí foi muito tempo de conversa, de vamos fazer, vai dar certo. Agora chegou o momento. Chegou o momento. Sempre na hora certa. Sempre na hora certa. Rodrigo, mas na verdade, o jornalismo veio por segunda opção. O desejo era ser médico. Era, rapaz. E eu me preparava para isso, inclusive na escola. Sabe que garoto de periferia, não é? Mas muito estudioso, sempre fui. Aí na família sempre existia aquela conversa, né? Eita, meu filho, meu neto vai ser médico ou vai ser advogado, né? As profissões mais famosas, eu tô falando de 30 anos atrás. Pouco tempo. Pouquinho tempo. E aí existia assim o desejo de não. Depois de um tempo, quando eu já estava no ensino médio, bora então fazer medicina, né? Era uma área que sempre me encantava muito. Mas com o passar do tempo, aqueles testes vocacionais que vocês aí de casa já devem ter feito também, surgiu a dúvida. Porque eu gostava muito da comunicação, de me comunicar, de ajudar as pessoas também, o médico faz muito isso, mas muito de saber as histórias das pessoas. E aí até quando eu passava na rua, por exemplo, e via algum acidente de trânsito, eu ficava muito curioso com aquilo, querendo chegar perto, querendo entender o que é que tinha acontecido. Na minha cabeça inicialmente era a vontade de ser médico, quem sabe um socorrista para fazer o socorro ali. Depois que eu fui amadurecendo a ideia e hoje que eu tenho a certeza que na verdade o que me interessava ali era, claro, não só ajudar, mas saber a história, como é que aquilo aconteceu, quem provocou. Tem responsáveis, tem algum apelo para se fazer, tem cobrança por justiça para ser feita ali naquele momento. Ou seja, exatamente o papel que o jornalista faz. Que já eram os requisitos que o jornalista precisa ter para apurar uma matéria Exato, e levar essa matéria adiante. A gente podia dizer aqui também, de forma descontraída, que eu vou agora chamar o nosso correspondente do Buraco da Véia. Rapaz, o Buraco da Véia é um achado. Mas é um achado que vocês não têm ideia. Quando eu descobri o Buraco da Véia, isso o que, uns 5, 6 anos atrás, ninguém falava. Porque, na verdade, sempre foi uma praia muito marginalizada. Essa é a questão. Porque muito periférica, é no fim da orla do Recife. Veja, é a última praia da orla do Recife. Escondida por trás ali das palafitas quase, né? Então, sempre foi um reduto das pessoas que conheciam, porque moravam ali, dos parentes das pessoas que moravam ali, ou, vou até usar dizer, das pessoas que iam porque não queriam estar no local muito visto, muito estampado, né? Então ali mais escondidinho. Quando a gente começou a fazer reportagens ao vivo na praia popular, começando na Praia do Pina, no finalzinho ali da Praia do Pina, que é no começo do calçadão que dá na Praia do Buraco da Véia. Era um terror, porque as pessoas não queriam, normalmente os barraqueiros se sentiam assim, intimidados, porque assim, era o público querendo se esconder. Acontecia de ter muita gente com tornozeleira eletrônica, presidiária, né, que estava no regime semiaberto. Acontecia de ter gente que estava escondido na hora do trabalho, porque na segunda-feira que bombava, né, a praia. Então, na segunda-feira, sem lei. Acontecia de ter muito cara levando uma amiga, né, que não era esposa, mas é uma amiga. Então, a câmera não podia flagrar. E era um terror, porque a gente chegava junto, o pessoal, ei, sai daqui, tá filmando aqui, pai, filma aqui não. Filma pro lado lá, aponta a câmera pra lá. Era uma revolta. Era uma confusão. Até começou a viralizar. Eu lembro muito bem que a primeira matéria que viralizou, quando nem se falava ainda sobre praias populares, todo mundo só ia pra Boa Viagem, né? Mostrar Boa Viagem, né? No feriado ia mostrar que praia, Boa Viagem. Mas aí o Recife Ordinário pegou um compilado, assim, de entrevistas que eu fiz naquele dia no ao vivo, e foi uma resenha. Viralizou, todo mundo achou graça, assim, era cada figuraça. A mulher que fala, eu tubarão ratão, tô aqui e tal.
E aí pronto, caiu no gosto do povo. Então assim, a partir daquele momento, sempre que tinha um feriado e que a gente tinha reunião de pauta, eu falava, opa, não me manda pra Boa Viagem não, viu? Quero ir ali pro Pina. E logo depois, Buraco da Véia. Não saí mais. E deu tão certo que hoje a gente tem 2 resultados claros pra ver que deu certo. Sim. Primeiro, é o fato de que os barraqueiros nos amam. Porque quando a gente chega lá, que eu chego com meu cinegrafista, com minha equipe, todo mundo quer que eu... Não filma aqui agora, vem pra cá pra minha barraca. Então, totalmente contraditório do que era no início. Do que era. A gente chega lá e as pessoas fazem assim, rapaz, Rodrigo, eu morria de vontade de vir conhecer o Buraco da Véia. Nem sabia que existia. Depois de ver tuas reportagens, tô aqui. Então, assim, hoje em dia tá bombada a praia. Pra você chegar e conseguir barraca lá, a cadeira guarda-sol, tem que chegar cedo no feriado, senão não consegue. Então, esse é o primeiro reflexo do que deu certo. E o segundo é que hoje você vê assim, ó, de emissora, de repórter, todo mundo no Buraco da Véia. A concorrência. Todo mundo vai, de Globo a Guararapes, a Tribuna, a TV Nova, eu tô na Jornal e levei essa resenha pra TV Jornal quando mudei de emissora há 2 anos, mas todo mundo hoje em dia quer estar no Buraco da Véia. Isso é ótimo, isso é bom, porque democratiza também, né? A gente deixa de só mostrar aquela praia famosa, do status, de Boa Viagem, e mostra o povo real também, né? A galera que vai para se jogar. Ô Rodrigo, então a gente pode dizer que você é um representante do cartão postal hoje de Recife, ali trazendo a praia do Buraco da Véia como esse cartão postal? Ah, eu não acho que somente eu, mas digamos que eu tenha enxergado no começo quando não se enxergava. Junto com a equipe, claro que é um trabalho coletivo, não é o repórter somente que vê isso, né? Toda uma equipe que permite que isso aconteça. E eu sou muito grato pelo carinho que eu recebo das pessoas de lá, tanto que eu recebi o título de cidadão da Brasília Teimosa, viu? Tenho lá documentado, até a faixa, cartaz e o certificado, né? Melhor dizendo. Mais do que merecido. Então eu sou apaixonado por aquele lugar. Mas opinião pessoal, eu acredito que você seja realmente assim, um embaixador do Buraco da Véia. É o título que me deram e que eu recebo com o maior carinho, embaixador do Buraco da Véia. E depois das tuas matérias ali, vieram outros. Sim. Que vamos fazer polêmica aqui, né? Que eu acho que até tenta imitar o trabalho que tu faz, mas assim, eu acho que é uma coisa característica tua mesmo. É porque eu sempre digo o seguinte, quando você vai pra lá, pra uma praia popular como é o Buraco da Véia, eu acho que o que fez o sucesso, você não precisa criar situações, porque o próprio povo já é a alegria, já é a diversão, já é a resenha, já é a espontaneidade. Então eu sempre digo assim para os colegas quando vão para lá, não tente inventar não, só vá e escute o povo. Não precisa querer fazer humor, não precisa querer fazer... A gente, claro, leva um artista lá para juntar a galera para fazer aquele furdunço, né? Mas, meu amigo, vou dizer, se ligar o som ali não precisa nem de ninguém, só o povo mesmo já faz a festa. Já faz a alegria. Então, assim, é muito mais o povo, sabe? Assim, acho que mais do que o repórter que tá lá em qualquer lugar, é o povo que gosta de se ver, é o povo que acha engraçado o que o povo fala, na linguagem do povo. Então, é diferente quando você vai numa praia popular, e aí eu tô falando numa praia, mas a gente pode colocar isso para qualquer reportagem que seja, né? Quando eu falo dessas matérias mais leves, né? Mais divertidas, né? De feriado, de diversão. Se você vai, tá no lugar certo, meu amigo, vai render o assunto ali até dizer basta. Vai ter alegria, vai ter audiência. Mas deixa eu te perguntar, porque saiu do extremo de medicina para jornalismo. Sim. Eu queria dizer assim, qual foi a primeira matéria que você fez, então, no jornalismo? Então, quando eu comecei a trabalhar em televisão, na verdade dizer que assim que eu entrei na faculdade, gente, eu já tinha, assim, fixado na minha cabeça que eu queria isso. Que eu queria ser repórter de televisão. O que na minha época era até bem difícil. Eu me formei, né, entrei na Universidade Federal, que era bem concorrida, inclusive era a mesma concorrência que tinha para direito, para você ter ideia, assim, era medicina em primeiro lugar e jornalismo e direito ali brigando, em segundo lugar concorrência, a mesma nota que passava em um curso, passava no outro. E aí eu passei com muita alegria, muito esforço, foram 3 anos, viu, para conseguir passar, e assim, até passei um ano antes numa faculdade particular católica, mas não tinha condições financeiras para pagar por uma faculdade particular, né? Na época não era, não vou dizer tão fácil, porque não é fácil, gente, mas não tinha tantas possibilidades como o FIES, né? Como que hoje a gente, e até a quantidade de faculdades que existem hoje, que possibilita que até mais pessoas de periferia consigam ingressar na faculdade, mas na minha época ainda era mais difícil. Então assim, na minha época era uma mensalidade de R$700, acho que equiparado a hoje, era se fosse uma mensalidade de, sei lá,
R$ 2.500, R$ 3.000. Então, assim, para o rendimento da minha família era, assim, surreal. Não existia essa possibilidade. Então, eu tive que ficar ali, ó, suando, fazendo cursinho pré-vestibular, bolsista e tal, para conseguir entrar. Deu certo. E quando eu entrei, eu já falei, não, tô aqui para me formar como jornalista, para trabalhar como repórter de televisão. E meus colegas, eram 40 pessoas na turma. No primeiro ano, 10 já desistiram, porque queriam outros cursos e outras atividades. E aí, os que continuaram, não queriam jamais isso não, meu amigo. Era cada um quisesse trabalhar com uma coisa. Então, assim, poucas pessoas da turma queriam isso. Então, já procurei logo, no primeiro semestre, já me juntar ali com o professor, tentar fazer um estágio, né? Mesmo sem remuneração. Depois de um tempo, fui para a TV universitária, que foi onde eu comecei a trabalhar. E aí, eu fazia reportagens para um programa chamado Fim de Semana, que era um programa semanal nos sábados e que tinha como foco artes e cultura. Então, era matéria de exposição, matéria de teatro, matéria de música. Então, eu não vou lembrar exatamente qual foi a minha primeira matéria, mas eu vou lembrar de uma matéria que me marcou muito nesse começo, que foi uma exposição de artes no Centro de Artes e Comunicação da Federal, que era o local onde eu estudava. Sim. E que, assim, me marcou porque, assim, eu ficava me achando o máximo, né? Assim, veja, eu estudante ainda ali, estagiário, acho que no segundo período, e indo como repórter fazer matéria, realizar meu sonho. Então, foi um sonho que me marcou muito. Teve um outro momento também que me marcou demais, esse eu nunca contei pra ninguém. Pronto, então aqui no programa Tô Inédito. É inédito isso. Vamos lá, Rodrigo de Luna trazendo uma matéria inédita aí. Eu, como falei, sempre tive o sonho de ser repórter de televisão, né? Desde que me entendi como, né? Que é interessante isso também, porque muita gente faz jornalismo, mas quer ficar nos bastidores, isso, né? E quer outras atividades. Na minha época, por exemplo, não tinha curso de cinema, então muita gente fazia para trabalhar como diretor de cinema, cineasta e por aí vai. Mas então a tua vontade sempre foi fazer, então, quando veio para o pensamento do jornalismo, ser a pessoa que vai aparecer. Que vai pra rua, que vai entrevistar o povo. Era isso que eu queria. Era assim, tá onde a notícia tá. Eu sempre fui muito curioso, muito assim, de querer ver aquilo dali, sabe? Acontecia um fato, né, de relevância, eu assistia aquela notícia em todos os noticiários, mudava de canal de um por um para ver a mesma matéria nas 3 televisões, 4 televisões à época. E eu sempre gostei disso, assim, de estar onde a notícia tá. E aí, depois que eu decidi fazer jornalismo, era o sonho de ser repórter. E para mim era algo muito distante da minha realidade, por exemplo, trabalhar numa emissora grande de televisão. Eu já estagiava na TV universitária na época, logo desde o início, mas, assim, sonhava, não, um dia eu vou trabalhar com pessoas que hoje são minhas amigas. Bianca Carvalho, Meire Lanucci, né, o Márcio, o Bonfim, enfim. Que inclusive eu tenho um recadinho da minha mãe, mas vou te dizer em off. Tá. E aí eu olhava assim, Graça Araújo, na época da Tribuna, assim, Marcos Sugarrara, Jaqueline Araújo, que foi minha diretora por um tempo, inclusive agora na TV Jornal. Então eu via aquelas pessoas assim, Eliana Victório, e dizia, caramba, um dia eu vou trabalhar numa TV grande. E aí eu fiz a seleção para ser estagiário da Globo, na mesma época que eu fiz também para ser estagiário da Jornal. E aí, quando saiu o resultado, que eu fui aprovado, eu estava na faculdade nesse dia. E eu não lembro exatamente como eu tive acesso a isso, mas eu acho que foi pela internet, que ainda era bem precária na época, mas tinha um portal assim, PE 360 graus, que hoje é o G1, e que saía a lista lá. E ali eu peguei o celular, consegui ver. Quando eu vi meu nome, mais foi uma felicidade. Mas eu chorei, feito uma criança. E escondido, né? Porque eu, com vergonha, tá chorando ali no meio dos colegas. Aí fui embora pro corredor lá chorar, emocionado, porque estava vislumbrando ali a possibilidade de realizar um sonho, de trabalhar numa grande emissora. Que realmente é uma emissora de ponta, né? E que investe muito, sempre investe muito no jornalismo, né? Então, para um jornalista, né? Começar... Foi meu primeiro grande estágio, digamos assim, né? Em televisão, depois da TV universitária, que me ensinou muito, mas era uma TV mais precária mesmo assim, né? Até de condições mesmo assim, né? De estrutura. Era pouca gente trabalhando, então você aprendia na marra, aprendia fazendo. E ali quando eu fui passei ainda um mês na TV Jornal, foi pouco tempo, porque na mesma época eu passei nos 2 testes de seleção, e depois de ficar um mês na TV Jornal, aí passei no teste da Globo, tinha condições melhores para mim, eu optei pela Globo. Porque era o contrato de um ano, era maior o contrato e tal, e enfim, a bolsa de estágio era melhor também, enfim. E aí eu fui embora com a felicidade do mundo e aprendi tanto, tive sorte de, no período que eu tava, sorte, né, assim, a gente fala, mas de pegar um período que tinha um repórter de licença maternidade, outro repórter viajando de intercâmbio, e aí eu ia pra rua todo dia fazer matéria. A gente não aparecia no ar,
mas a gente ia para colher as entrevistas, para escrever o texto, para apurar tudo, para fazer o que o repórter faz. E ficava feliz da vida quando via a minha reportagem no ar sendo narrada por uma Clarissa, né, por um Márcio, por uma Mônica, enfim. Mas então tu tem a experiência de rua, que é o que tu gosta, a gente Sim. chega a ver o brilho nos teus olhos, né, quando tu fala, mas tem a experiência de apresentador também. Isso, foi uma surpresa tão grande porque eu falo pouco sobre isso, né, de bastidor, mas aqui é diferente. aqui a gente solta tudo. Neto solta tudo. Álvaro consegue tudo. Aí o que acontece? Eu me consolidei, digamos assim, na TV Guararapes, era clube, mudou de nome para Guararapes e foi onde eu passei o maior tempo aqui, né, depois da Tribuna, fui para Guararapes, isso já depois que voltei de João Pessoa, onde eu comecei a trabalhar. Mas sempre não, mas com o tempo surgiu a vontade de ter um projeto, ter um programa, de, assim, fazer outras coisas além daquilo que eu fazia, das reportagens de rua. E aí, nas ruas mesmo, ou até autoridades, assim, eu cheguei a, não vou citar aqui, mas eu chegava a dizer, rapaz, quando é que você vai ter seu programa, rapaz? Faz um programa no Buraco da Véia, já que é a tua cara, vai mostrar, sabe assim, a cidade de outras formas, fazer matérias que não sejam só notícias pesadas, né, tristes, desgraça, como se fala, né? E eu, bacana, rapaz, seria uma boa nisso, né? E aí eu apresentei o projeto na TV, que por alguns motivos tardava para sair do papel, demorava, e enfim. E aí foi no momento que a TV Jornal, que já conversava comigo há um bom tempo, para que eu fosse para lá, para que eu estivesse com eles, enfim, me convidou e eu aceitei a proposta para estar fazendo novas experiências, né? E aí, logo depois que eu fui contratado na TV Jornal, surgiu o convite para apresentar um jornal, que era algo que eu nunca imaginava. Eu não tinha essa vontade, esse desejo de estar como âncora de um telejornal, né? Tinha vontade de estar num programa diferente, fazer alguma coisa que associasse com a rua, que eu gosto de fazer. E aí foi uma experiência tão bacana, tão boa. A gente passou, acho que, quase um ano, uns 7, 8 meses com o programa. Depois precisou passar a ser gravado o programa. E aí também foi uma experiência diferente, porque a gente tinha que se reinventar todo dia para fazer um programa, vejam, jornalístico, gravado, era uma luta e a gente conseguiu ter bons resultados, assim, foi desafiador. E aí hoje eu voltei para a rua, somente para a rua, estou na rua e com projetos mais semelhantes ao que eu me propunha fazer quando eu fui chamado, né? Mais na área de cultura, né? Fiz o São João da TV, projeto de verão, projeto de entretenimento, um pouquinho entrando por essa área. E isso é muito bacana também, porque a gente é sempre desafiado, todos os dias. Rodrigo, qual a experiência, né, a emoção, o sentimento que tem de fazer um programa gravado e um programa ao vivo? A gente sabe que tem o ponto, não é, que ali meio que lhe guia, Sim. mas que você tem que fazer malabarismo para poder fazer a matéria com excelência. Hoje, o ao vivo, ele serve muito para guiar os diretores dos programas e os apresentadores também, os repórteres também, em relação à audiência. Porque no ao vivo, você consegue ir de acordo com a audiência. Se a audiência está boa com determinado assunto, você consegue segurar mais tempo naquele assunto. Se a audiência não for boa com aquele assunto, você já muda de assunto, bora falar de outra coisa. Mas também você tem que ser muito criativo para poder Sim. segurar essa audiência, não é, ali sem, vamos dizer, sem erros. Exige hoje um repertório muito grande por parte do profissional, tanto do repórter quanto do apresentador, não é? A gente precisa ter um repertório muito grande. E quando eu falo repertório, é realmente estar inteirado com aquele assunto, estar por dentro também de outros assuntos, porque um assunto às vezes leva a um outro, você lembra de um anterior e lembra daquele caso que passou já há 6 meses, mas que agora veio à tona ali com a repercussão daquele novo assunto. Então, hoje os repórteres eles são mais desafiados a isso, a terem mais repertório. Porque já aconteceu comigo de eu estar pronto e preparado ali para uma entrada ao vivo que duraria 10 minutos e passar 3 horas no ar, sem parar. Te dou como exemplo o enterro do Davidson da banda Torpedo, né? Cantor querido aqui de Pernambuco, né? De brega, né? A gente foi fazer a cobertura das despedidas dele, né? E a gente começou no ao vivo no velório, ainda na Câmara de Vereadores, onde ele foi homenageado. E o que deveria ser uma entrada ali de 10, 15 minutos, para depois já de algumas outras reportagens a gente voltar com o assunto, terminou tendo que ser uma cobertura full time, assim, o tempo todo, mostrando o velório, o cortejo, até a hora do enterro, as homenagens, as entrevistas com as pessoas próximas, fãs, amigos, familiares, e assim, foi uma cobertura gigante, que terminou um programa, a gente emendou no outro na época. Então aí você
precisa ter o repertório, né? Isso. Saber da história dele, né? O que é que ele representa e por quais bandas ele já passou, como é que foi a trajetória dele, o começo dele. Até bem narrando a isso, doença contar as dele, o que era imagens. aquela doença dele, como é que ele ficou debilitado, sabe? Então, assim, é isso que eu falo, a gente precisa estar preparado com o repertório para, às vezes, ter que se estender por muito tempo sem que fique algo também enfadonho, né? Cansativo, repetitivo. Embora isso. não tem... Não tem como, né? Às vezes você tem que repetir mesmo e é natural em grandes coberturas que... Até porque tem gente que chega depois, no meio isso. né, da reportagem, enfim. Eu te perguntei a primeira, não a primeira reportagem que tu fizesse. E agora eu quero te perguntar, assim, a que te marcou mais. Depois dessa, a gente vai para uma outra pergunta, também a respeito de reportagem, mas já de uma forma mais dinâmica aqui. Mas qual que te marcou mais, Rodrigo, Olha, nessa trajetória? Eu tenho algumas matérias que são bem marcantes para mim. De forma positiva, a minha viagem para a China. Fui convidado para representar a TV Guararapes na época, nessa excursão, digamos assim, que fizemos a convite do consulado da China para falar sobre as relações comerciais entre Recife, entre Pernambuco e a China, porque a gente, não sei se vocês sabem, mas Recife tem uma das maiores comunidades chinesas aqui do Brasil, né? A gente vai ali no centro do Recife e vê muito chinês ali, as lojas, então existe uma relação comercial muito forte, então foi quando comemorávamos os 40 anos dessas relações comerciais, houve o convite para que a gente fosse, e a gente foi, passei quase um mês, 21 dias, contando com a viagem, né? Eu voltei em dezembro, isso em 2019, foi na época da pandemia, né? Quando eu saí da China, estava começando a pandemia lá. E então, assim, foi uma experiência gigante, porque, imagine, né? Fazer uma matéria fora do seu país, conhecer uma cultura nova, foi minha primeira viagem internacional. Então, além de tudo, além de ser tudo novo para mim enquanto jornalista, era novo para mim enquanto pessoa. E também no foco do problema que estava para vir. Exato, que a gente jamais imaginava, né? No que é que se tornaria. E também tivemos algumas matérias assim fortes pela repercussão. Eu posso falar da cobertura do enterro do cantor Gabriel Diniz, da morte de Eduardo Campos, né? Então, são matérias assim que têm repercussão nacional. Aquela enchente que a gente teve aqui em Pernambuco em 2022, foi a maior cheia que a gente teve, assim, era difícil demais de cobrir, porque eu fui escalado assim na hora, porque era um sábado, a gente nem tinha jornal ao vivo, então a escalação veio assim: liga para todo mundo, quem pode ir para a emissora agora, quem conseguir sair de casa e chegar, vai, que a gente vai colocar um jornal no ar. E a gente fez isso, então assim, era difícil chegar nos locais. Quando a gente chegou no Jardim Monte Verde, ali no Ibura, era terrível, porque a gente chegava em cada rua e tinha um cenário de destruição. E a gente estava em busca do local mais impactado, que foi onde depois a gente soube que havia 17 pessoas mortas, e só 11 de uma mesma família. A gente sabia que tinha muita gente soterrada, mas a gente não sabia a dimensão. Mas a gente repercutiu muito. Demais. A gente chegava nas ruas assim, as pessoas desesperadas paravam o carro da reportagem, pediam pra gente mostrar ali, não, tem 4 pessoas aqui desaparecidas, a gente buscando. E a gente com o coração na mão tinha que dizer, eu não posso ficar aqui porque eu tô indo para um local que tá ainda pior do que esse. E chegava na outra rua, não, tem 6 pessoas aqui sumidas. Eu não posso ficar aqui porque eu tô procurando um local que tá pior que esse. Então, assim, cada rua que a gente chegava, eu lembro até hoje, assim, dos rostos das pessoas. Desceu, em alguns locais eu descia, registrava alguma imagem, mas tinha que sair muito rápido. E as pessoas diziam assim, não, quem está desaparecido aqui é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Aqui quem desapareceu foi minha tia, meu tio. Eu cheguei no local da maior tragédia, na mesma hora que estavam chegando de volta, pai e filho que tinham sido resgatados, tinham ido para o hospital, tinham machucado perna, machucado braço, todos arranhados. E eles voltando para casa porque a unidade de saúde estava repleta de gente. Então era assim, atender, liberar, volta para casa, para se recuperar. Em casa, que casa, né? Que casa. Que casa que não tinha, estava soterrada. É e aí, foi assim, muito marcante para mim, porque quando eu comecei a entrevistar um senhorzinho lá, tava ele e o filho dele chegando, e eles falavam assim, eu perguntei, né, depois de como é que tinha sido o acidente, né, eles contaram, eles na verdade, a casa deles não tinha sido atingida, mas a casa de parentes dele tinha sido. E aí eles subiram para tentar ajudar, tirar do barro os entes queridos que estavam lá soterrados quando a barreira caiu por cima deles. E soterrou também a casa deles. Então, assim, foi terrível. Então, ele contava assim, na mão, assim, não, quem tá soterrado? Ele falava, olha, minha mãe, meu pai, meu irmão, a esposa do meu irmão, o filho do meu irmão. Aí ele começava a dizer os nomes, que eu não vou lembrar agora, mas dizia Sônia, eu lembro de um que falava Juninho, eu lembro que ele falou Juninho, contando assim. Aí no final ele, eu acho que foram esses, 10 pessoas. Aí o filho dele falando assim, pai, faltou minha mãe.
Nossa, minha mãe e sua esposa, né? Ele se acabou de chorar ali, porque assim, era digerindo tudo ainda, em estado de muito choque. lento, Assim, foi uma cobertura terrível, muito marcante pra mim. Certinho, deixa eu dizer, uma comoção, assim, um sentimento ali terrível de você ter que falar, narrar um assunto como esse, de uma família totalmente, né, soterrada, Destruída, enfim, destruída. Outros com os bens, né, que conseguiram escapar, mas a casa perderam tudo. Uma vida toda ali, né, que se construiu ao longo da vida. Eu sou filho, a minha mãe passou por essa experiência ali na Lagoa Encantada. Sim. Ela tinha uma casa, inclusive reformou toda essa casa, enfim. Em uma das chuvas veio a casa abaixo. Ela conseguiu, né, graças a Deus, sair com vida, ela e o esposo dela. E a gente sabe muito bem o que é isso, você vê tudo indo por água abaixo. Mas saindo dessa situação de sentimento, vamos agora para uma questão de você fazer uma entrevista e de repente ter algo que você precisa dar atenção, precisa estar ali sério, mas que alguma coisa te tira essa seriedade e dá vontade de rir. Já aconteceu isso, Rodrigo? Demais, meu amigo. Já aconteceu tanto de me deixar em saia justa mesmo assim, de não saber o que fazer. Eu te dou um exemplo que foi constrangedor. Eu fiquei muito envergonhado, mas não sabia o que fazer, que foi durante o protesto. A gente lá, minutos e minutos no ar, um protesto que interditava a BR-101, ali do lado da integração do Barro, quando a comunidade chegou lá para ocupar, e aí chegou a polícia para tirar, e aí eles fecharam a rua, e lá eu já há muito tempo entrevistando, já tinha entrevistado todo mundo que estava lá ao meu redor. E o tempo todo tinha uma mulher que estava sempre ao meu lado. Para onde eu ia, ela ia. Aí ela concordava ali, tudo. Eu falava alguma coisa, ela olhava para mim, ela dizia... Então eu achei, essa daqui é uma boa entrevistada para eu chegar nesse momento. E aí, meu amigo, na hora que eu coloquei o microfone nela, ela não falava, era muda. E ela balbuciou algo ali assim, mas eu fiquei tão envergonhado, tão constrangido que eu não sabia o que fazer. E já houve situações muito engraçadas assim, né? Sim, Por mas exemplo... como é que você saiu dessa? Não, aí na hora eu puxei o microfone ali e... eu acho que ela quis dizer que, né, tá todo mundo muito triste e tal, e você segue a vida para não dar muito espaço para ali. Certo. Teve uma outra situação também de muito constrangimento, que foi quando eu entrevistava uma policial militar extremamente preparada, falando sobre a campanha do desarmamento. Lembra da época que teve a campanha do desarmamento? E ela lá, super segura, explicando tudo, muito capacitada, muito inteligente, e de repente ela desmaiou do meu lado, ao vivo. Ela tinha uma síndrome chamada síncope vasovagal, que a pessoa, quando fica muito tempo parada, estática ali, ou por algum motivo de emoção, de nervosismo, desmaia. E eu não sabia o que fazer. Então, eu tentei ali não chamar atenção pra ela, porque ela estava caída ali, tinha policial do lado dela que segurou, né? Então, ela não se machucou, mas eu ficava ali tentando sair, só que a câmera pegou o momento que ela caía, e eu achava que não tinha pego. E aí eu tentei disfarçar, e na hora a apresentadora voltou, depois que eu entreguei, né? Voltou pra mim pra dizer, olha, Rodrigo, a gente viu daqui, não teve como não ver que a policial, ela passou mal, né, desmaiou, aí tal, como é que ela tá? E aí eu inventei ali não é porque deve ser muito cedo esse horário, né, manhã cedinho, ela não deve ter se alimentado tão bem, deve ter baixado a pressão, mas ela já tá bem, já tá acordada e tal, mas fiquei morto de vergonha. Gravação é isso. Ao vivo é isso, né? Ao vivo não isso. tem. E tem os memes, né, por exemplo, a mulher que deixa eu chupar eu ia chegar, do galo, eu ia chegar aí, mas deixa eu dizer, Rodrigo, e hoje, mais ainda, com essa questão de rede social, todo mundo tem um celular com uma câmera boa, não é, que registra o momento, então assim, você não tá livre de nada. Aí surgem os memes. Então, por conta da reprodução. Isso. E falando em memes, eu estou aqui na frente do príncipe dos memes. Esse é o nome que colocaram já, né? Te batizaram. Pois é, meu amigo. E como é que tu se sente, Rodrigo, sendo o príncipe dos memes? Então, no passado incomodava, porque a gente que faz televisão, a gente sempre se preocupava em ter, digamos, uma matéria muito limpa. No sentido de que assim, não pode ter falha, não pode ter erro. Se acontece de alguém falar uma besteira, de ter um erro, de acontecer algo inusitado, ali a gente ficava muito tenso e, né, puxava o microfone para não fazer tal. E depois, com o tempo, se tornou algo tão natural e o público começou a receber com tanta naturalidade e às vezes até assim, achando engraçado, achando, né, uma situação inusitada, que a gente deixou de ser, digamos, entre aspas, condenado por aquilo que acontecia. Era normal, era legal, então eu parei de me incomodar. Se aconteceu, a gente tenta, né, disfarçar daqui ou né, levar na esportiva ali, brincar como, por exemplo, nesse dia do Galo e tantas outras vezes, em Carnaval acontece muito, e aí você vai levando. Aí realmente... Entre tantos que existem, teve um que foi há pouco tempo,
que eu ri demais em casa. Era dia de chuva. Sim, rapaz, o motociclista, né? Isso. Meu amigo, pronto, é o que eu digo. Vai pra casa, Rodrigo. Olha, o que mais viraliza e vira meme não tem jeito. É aquilo que é natural, que acontece ali quando você menos espera. Porque hoje em dia de se tornar algo legal, engraçado, tem gente que fica caçando, né? Vendo ali se consegue uma pérola pra viralizar, pra ver se o negócio é engraçado e tal. Porque dá engajamento e hoje em dia... Mas esse do motoqueiro, tu acha que ele, quando tava ali no chão, e tu chega pra entrevistar, e tu fala que já teve um outro que tinha caído também, tu acha que aquilo ali ele falou pra virar meme? Não, ou foi pelo uma coisa contrário, espontânea? não é isso que eu tô dizendo. Quando é espontâneo, é que viraliza mesmo, porque ninguém espera. Ele tinha sofrido um acidente ali, estava caído, eu fiquei muito preocupado ali, porque a gente estava mostrando ao vivo a situação. Já tinha feito um flagrante minutos antes de outro motociclista que tinha caído no mesmo buraco, porque estava tudo lagado, coberto de água, ninguém via. E ali eu preocupado para que ele fosse socorrido, para levantar a moto dele, levantei a moto dele e tal, mandei ele ficar ali estático, ninguém mexe nele e tal, que é a recomendação do SAMU, né, tal, fica aí e tal, barará, quando eu coloco o microfone para ele, que ele demonstra ali a revolta dele, né, porque tinha caído, e eu digo a ele, ó, foi o segundo motoqueiro que a gente flagrou em meia hora sofrendo um acidente no mesmo buraco, no mesmo alagamento, por conta dessa chuva, da falta de cuidado daqui, né, do poder público, enfim. Aí ele então acho que o problema é tu, é melhor tu ir pra casa. Vai pra casa, Rodrigo. Eu jamais esperava essa resposta dele. E aí virou mesmo que virou. Traz, Sempre volta. Essa semana mesmo me marcaram, aí eu reposto. Porque, né, é como eu falei, no passado era algo muito condenado. Hoje em dia... Falando agora do governo, não é dessa questão do governo. A gente falou de queda de barreira e aí me veio uma memória aqui. Eu fui fazer uma cirurgia há uns 20 anos atrás. E era dia de chuva, muita chuva em Recife, e essa cirurgia foi cancelada. Sim. No hospital que eu estava, tinha 5 pessoas mortas, exatamente pelo deslizamento de barreiras. E assisti o jornal à noite, mas a notícia não era 5 pessoas. Ou melhor dizendo, a notícia era de 5 pessoas, mas 5 pessoas só em um hospital. O estado, a cidade de Recife estava com barreiras, com queda de barreira por toda parte. O que é que você, como jornalista, Rodrigo, fala a respeito dessa apuração de informação? Olha, no passado, eu sou de uma época, né, eu já estou há 20 anos, ou quase isso, né, no mercado, seja como estudante, como estagiário, como profissional. E eu sou de uma época em que era muito difícil fazer uma apuração. Eu lembro quando eu era estagiário na Globo, aconteceu, vou dar só um exemplo para que vocês tenham noção aí de casa também. Aconteceu um acidente, talvez vocês lembrem, com estudantes universitários de uma faculdade chamada, acho que FamaSul. Era uma faculdade que tinha na Mata Sul, e aí tinha estudantes que pegavam um ônibus, saíam de algumas cidades para ir para o Grande Polo, para a faculdade, ou também o mesmo ônibus vinha para o Recife, eu não lembro exatamente qual era o percurso. O fato é que esse ônibus bateu, capotou, caiu na ribanceira e teve várias pessoas mortas. E a apuração era extremamente difícil. Eu tinha acabado de largar, nessa época eu estava no horário da noite, eu estagiava para o NE2 e largava de 10 da noite, o carro me deixava em casa, em Abreu Lima eu morava, e pronto, larguei. Quando aconteceu o acidente era 10h30, digamos assim, 10h20, que a notícia chegou para a redação pela telefonista, que ficava até um pouco mais tarde. Ela aciona o chefe aciona a gente pra gente correr de volta pra emissora. O carro voltou, pegou a gente lá pra gente se deslocar. A gente teve que ir até o local, porque era difícil, não tinha um telefone que você conseguisse ligar para ter uma informação fácil. E imagem, como hoje em dia acontece, um acidente, na mesma hora você recebe no grupo do WhatsApp diversas imagens. Com qualidade. Com qualidade, era algo assim. A gente tinha que descobrir, por exemplo, o endereço para onde, por exemplo, saiu o carro do IML para buscar um corpo, para poder descobrir na lista telefônica, no 102, quem é antigo vai lembrar, se tinha algum orelhão nessa rua, ou algum estabelecimento comercial nessa rua que você pudesse conseguir o número e ligar para dar sorte de alguém atender para você conseguir fazer uma apuração. Então era muito mais difícil apurar. Então talvez, nessa época, quando houve o deslizamento de barreiras com várias pessoas mortas, naquele momento se noticiou somente 5, é porque era o que se tinha. Era o que se tinha de forma oficial ainda, era o que tinha apurado naquele momento. Mas hoje está muito mais fácil a apuração, mas muito mais perigosa também. Porque a quantidade de fake news que a gente vê é imensa, justamente por conta também do querer dar notícia primeiro, do receber um vídeo do que aconteceu em Alagoas, no interior lá de Alagoas. E você recebe aqui como sendo, eita, ó, foi aqui, ó, no Recife, ó, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhei, pronto, você está dando notícia às vezes do que aconteceu em Alagoas, 3 anos atrás como sendo algo que ocorreu agora no Recife. Em outra cidade. É uma, não vou chamar de fake news, mas é uma notícia fora de contexto, de local, né? Então,
ao mesmo tempo que hoje em dia está mais fácil a notícia chegar para você, você repórter, você jornalista, também exige de você mais cuidado com a apuração, né? Mais zelo, para que você termine também não noticiando algo fácil. É aí que está a diferença do jornalismo profissional para o que se faz no dia a dia de blogs de comunidade que são muito úteis, são grandes parceiros nossos e eu tenho carinho e admiração por vários, mas a gente tem um cuidado maior, né? O jornalismo formal, profissional ainda tem um cuidado maior, maior zelo com a apuração. Tem que ter esse cuidado, né? Hoje a gente vê, assim, a falta de amor até mesmo ao próximo, um acidente que ocorre, aí teve óbito, as pessoas filmam, tiram foto, divulga isso nas redes sociais e às vezes a família recebe a notícia, né, vindo por esse meio. Então, eu acho que deve as pessoas ter mais respeito, né, com o próximo mesmo ali, se colocar no lugar, ter mais empatia. Eu digo, a gente cobre muito homicídio, né, muito assassinato, mas as pessoas me perguntam, como é, Rodrigo, assim, né? Às vezes amigos próximos, curiosos, pessoas da família quando me encontram, e aí, tu vê os corpos e tal? Aí eu digo, na maioria das vezes, a única coisa que eu não vejo no local de crime é o corpo. É o corpo. Não porque, não viu, porque não teve acesso, não, porque pra mim é o que menos interessa. Sim. É mais, eu acredito, uma satisfação pessoal de quem vai ali pra ver, cadê, deixa eu ver quantos buracos tem. Isso, Não precisa. levou. A gente que vai levar notícia, que vai levar informação, a gente não precisa ver nem filmar aquele corpo, até por respeito mesmo à família. A gente precisa, sim, estar ali pra ver o trabalho pericial, ver o trabalho de investigação da polícia, tentar localizar os familiares que ali estão, ver se tem alguma casa, por exemplo, com alguma câmera de segurança que tenha flagrado a ação para que a gente possa mostrar, divulgar ali os criminosos que cometeram aquilo, ouvir o pedido por justiça que seguramente os amigos e familiares daquela pessoa que morreu querem fazer. Então, o ver o corpo ali é o menos importante. Isso. Quantos tiros tem no corpo, o perito vai me dizer. Eu não preciso ver. Né? Então, às vezes e quase sempre a gente tá ali, mas a gente tá falando dessa questão policial. Um assunto interessante também, você teve a oportunidade de trabalhar com Cardinô, Sim. que é uma referência aí, né, nessa questão policial, um grande repórter. Extremamente preparado, ele é inteligentíssimo. Um nome fortíssimo que eu queria muito ter a oportunidade de poder trazê-lo aqui e ter uma conversa como essa aqui. E você ficou temeroso em trabalhar com ele. Porque a fama dele é aquela fama de brabão, não é assim? De que se tiver dado alguma coisa errada, vai levar um sermão, viu? Se não for, colocado pra fora, né? Mas de fato é brabo. É brabo. Ele não alivia não, ele é muito competente. Eu acho que, por ser extremamente competente, ele chegava na redação, mesmo perto da hora do jornal começar, mas com tudo na ponta da língua. Com tudo que era de notícia que ele precisaria dar ali, até mais, até do que se tinha apurado, ele tinha. Se preparava antes de chegar. E talvez por isso, por esse rigor que ele tem com ele mesmo, ele acabava também sendo rigoroso com a equipe como um todo, né? Pessoas. E aí, era brabeza. Aí eu fui convidado acho que umas 2 vezes para sair da emissora que eu tava na época, que era a Tribuna, para ir trabalhar com ele na TV Clube e eu recusei. Eu falei, cara, não tem meu, né? Eu trabalhei no shopping Recife, ali no estacionamento, durante 9 anos. E na entrada e saída de veículos ali a gente fazia o controle. Então a gente conhecia muitas pessoas, via muitas pessoas passar. Não vou dizer nem que conhecia, mas via muitas pessoas passar. A questão do estacionamento ser pago. Sim. E o tempo ali para a pessoa passar, que antes era humanizado, né? Hoje em dia são máquinas. Cardinô era um dos nossos clientes. Então passava ali, mas sempre muito atencioso, né? Muito educado. Mas tem gente, Rodrigo, que infelizmente não tem essa fama da mídia, não vou citar o nome aqui, mas que todo mundo comentava, te digo nos bastidores, todo mundo comentava que era um horror ser atendido por ele, ou melhor, atender ele, porque era uma arrogância, uma prepotência assim fora do comum. A gente costuma dizer às vezes que tem jornalista que não pisa no chão, né? Que acha que está acima de tudo e de todos, o que é triste de saber, de ver, porque o nosso trabalho de comunicar, nós que somos comunicadores, a gente trabalha e vive para isso, para se comunicar, para lidar com as pessoas, para ouvir as pessoas, para ser a ponte entre quem precisa falar e quem merece ouvir. Então, se a gente não faz isso como deve ser feito, nosso propósito não vale a pena. Não vale a pena. Tá sendo em vão. Graça Araújo era uma queridíssima, ela estava lá quase todos os dias. Era outra braba também, viu? Era outra rigorosa, viu? Mas Estagiei com ela um tempo, mas muito pouco tempo, 1 mês apenas.
Era uma Infelizmente. queridíssima, assim, ocupou um espaço dentro da televisão aqui, então, em Pernambuco, assim, com uma responsabilidade, com um profissionalismo maravilhoso. Se estivesse vivo, eu ia fazer de tudo para também estar com ela, porque eu a admirava demais. Demais. Então, assim, como é bom a gente poder ver um lado e o outro lado da moeda, né? Aqui está você hoje, que, como a gente falou no início, a gente não se conhecia pessoalmente, fez o convite, conversei, rapidamente aceitou e está aqui, ó, trazendo para vocês essas informações maravilhosas aí da sua trajetória como repórter e como pessoa. Rodrigo, a televisão exige muito da nossa imagem, não é? E a gente acompanha os seus stories e vê que você sempre está no dentista, tá no barbeiro. Rapaz, falando em dentista, eu dia desse, acho que foi no último feriado, dia 1º de maio, eu tava no Buraco da Véia, aí tinha uma figuraça lá, né? Mais uma, né? Quando ele olhou assim pra mim, tava eu e Luísa Kathleen, que é cantora também, e também usa os dentes de lente de contato, né? De porcelana, como se fala. É mais branco do que o meu dela, viu? Dela que é branco mesmo, chega dói na vista, como se fala, né? Quando ele chegou, que ele olhou assim pra gente, fez, e essa chapa de vocês aí é o quê, hein? A gente se aguentou, a gente... Mas procuro me cuidar, procuro estar sempre melhor, né? Para o público, né? A idade, Rodrigo? 39 anos, completando agora no mês de maio. 39 anos, sábado. Feliz da vida, sábado, dia 10 de maio. 10 de maio. Eu também sou de maio, viu? Fiz agora, dia 4, mas eu tô mais velho do que você. Fiz 43. Velha estrada, rapaz, a gente é experiente. Experiente. Mas vamos lá. E a questão da vaidade ou do cuidado para poder ter a imagem sempre boa, né, vista pelas pessoas. Deixa eu te contar outra coisa inédita, já que estamos aqui no Tô Inédito. Tô Inédito aí, ó. O programa Tô Inédito hoje está arrebentando, só com novidade. Sabe que eu tive uma grande dificuldade no começo da minha profissão, com o desejo de ser repórter, né, ou seja, estar diante das câmeras, por conta de imagem. Porque eu sempre fui muito magrinho. E eu sempre tive aquela fisionomia de ser muito jovem, muito mais novo do que até eu era, né? Então, era um aspecto de adolescente, muito magrinho, tinha espinha no rosto até, tive que fazer tratamento para tirar as espinhas, as manchas e marcas, enfim. Cabelo baixinho sempre. Então, minha chefe nunca queria me dar a oportunidade de estar como repórter, porque ela dizia, Rodrigo, você parece uma criança. Quem é que vai acreditar no que é que você está falando? Qual é a credibilidade que você vai ter desse jeito? Magrinho, raquítico, cabelo bem baixinho, cheio de espinha no rosto, é uma criança, é um adolescente. Ela estava te ajudando, isso, será, Rodrigo? Foi um incentivo que eu procurei mudar, procurei me ajustar. Isso, eu acho que eu tinha uns 24 anos na época, 23 anos por aí, era novo, né? Sim. Claro, inexperiente ainda. Mas assim, já estava ali na batalha, tentando conquistar o meu espaço. E era difícil, isso já quando eu estava numa TV maior, numa emissora maior ainda em João Pessoa. E aí era difícil, mas depois de um tempo, de tanto insistir, ela deu a oportunidade. Aí, graças a Deus, eu trilhei um caminho que foi bacana de conquistar fontes, de conseguir matérias exclusivas, notícias em primeira mão, de ser abraçado pelo público. Então, digamos que eu venci, não pela imagem, pela beleza, mas por outras características ali que fizeram com que eu me tornasse, na época, um dos repórteres de destaque da emissora, assim, que as pessoas queriam, né, ver minhas matérias e que a própria direção ali acabava me colocando como um repórter de destaque. E essa mesma chefe depois foi quem me convidou para ir para uma emissora maior aqui no Recife. A roda girou. Como diz nossa Priscila Senna, né, o mundo gira, o mundo é uma bola. Mas é uma querida que eu, assim, tenho uma gratidão gigantesca, porque ela jamais falava no sentido de me menosprezar ou de, sabe, me colocar para baixo. Mas, realmente, assim, fazendo contraponto para o que na época, isso eu estou falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás, era o padrão que se exigia, né? Do repórter, aquele cara, né? Da voz grossa, grave, né? Da imagem muito padronizada, né? Aquela muito cara engessado antigamente, né? E hoje a gente vê que não é assim. Hoje a gente vê, né? O repórter é mais um ser humano normal, uma pessoa normal. Até mesmo para tirar o sotaque aqui. Pois tinha que ser uma coisa mais do sul. Pois é. Né? E aí depois com o tempo, aí eu procurei, né? Tentar deixar a barba crescer, que não cresce, não tem jeito, mas ajeitar cabelo. Aí vem, né? Dente. Agora, meu amigo, até botox estou fazendo para não ficar com as marcas de expressão. Mas dentro de todo esse contexto, o que é que te traz mais a vaidade? A sua vaidade, que a gente tem, natural. O que é que te traz mais vaidade? Tipo, não, o cabelo, a pele, os dentes, o que é que te traz mais? Olha, eu sendo bem sincero com você, vou ser bem honesto aqui com todo mundo. Eu não sou
essa pessoa extremamente vaidosa, sabe assim? No meu dia a dia, eu sou tão de cuidado. Se deixar, eu vou pra qualquer lugar de todo jeito, sabe assim? Tá, bermuda qualquer, bota um chinelo aí, uma camisa e tal. Bota um boné e vou embora. As pessoas que trabalham comigo, né, que cuidam da minha imagem também, né, até por conta das redes sociais, da publicidade que a gente precisa também ter uma imagem bacana, né, para apresentar para o público, é que fica no pé, dizendo, mas rapaz, se organiza, tu vai sair mesmo desse jeito, tu vai usar essa roupa, tu vai, escova esse cabelo, vai, ajeita e tal. Então assim, a vaidade ela acaba se tornando parte do processo mesmo, né, da necessidade de trabalho. Mas eu não sou aquele cara assim que, não, tem que estar ali, cabelo primoroso, não, tal. Eu gosto que ele fique bem, né? O que me incomoda, sempre me incomodou um bocado, foi a calvície, rapaz. Porque tem umas entradas aqui que se não cuidar, se não tratar, só aumenta. Pois é, mas ficou excelente. Inclusive, o nosso primeiro contato foi exatamente a indicação falando sobre isso, exato. Sobre a calvície, que aí é uma coisa que me incomoda também, né? Quem não se incomoda com Mas como dizem que dos calvos, que elas gostam mais, né? Então a gente tá na moda ainda, nunca sai da moda. Maravilha. Rodrigo, qual o conselho que tu daria hoje para os jovens que estão ingressando no jornalismo? Olha, não é uma profissão fácil de glamour, como se pensa muitas vezes, né? Porque às vezes a impressão que se tem, e eu vou dizer, viu, Álvaro, pela quantidade de mensagens que eu recebo do pessoal pedindo dinheiro, pedindo cesta básica, pedindo que eu compre ingresso para dar de presente para ele. Até, já ganhei meu ingresso para ir para o Samba Recife, compra um shortinho para mim. As pessoas têm a impressão que a gente ganha muito dinheiro, rios de dinheiro, que vai estar em toda festa, toda balada, que recebe convite para tudo. Então, se você é de casa, jovem, está pensando em fazer jornalismo, achando que é isso ou que é só isso, sinto lhe dizer que não é, viu? Pelo contrário, é muita ralação, é muita porta na cara, é muito não que a gente recebe, é chegar nos locais muitas vezes nos piores momentos da vida de uma pessoa, de uma família, e ter que lidar com a situação, ter que convencer aquela pessoa a abrir as portas de casa pra gente. Então assim, é uma profissão que exige muita persistência, sabe, pra tudo. Seja pra você conquistar o seu lugar ao sol, não é fácil, aqui pela nossa conversa ao longo dessa entrevista vocês viram que é desafiador, que você precisa se reinventar, precisa persistir, lutar, para alcançar seu espaço. Levar tapa no microfone. Levar tapa no microfone, se deixar até tapa na cara, que a gente leva também. Então é persistência e realmente assim, empenho, sabe assim, é se jogar, desde o início, tá mergulhado naquilo, querer mostrar o serviço que é importante, sabe, para você ser visto e não desistir, gente, porque quando a gente tem um sonho e a gente acredita naquele sonho e que a gente se vê com aquele potencial, a gente alcança, seja no tempo certo, no tempo que for, às vezes não da forma como a gente gostaria, mas a gente consegue fazer de uma outra forma que também vai ser bacana, e é não desistir. Então, eu queria ser médico, hoje sou jornalista. E realizado na minha profissão, da mesma forma, ajudando pessoas, assim como o médico ajuda, mas não fazendo cirurgia, não receitando uma medicação, mas ouvindo e cobrando de quem pode ajudar, mas, por exemplo, conseguindo fazer uma campanha ali na internet ou na televisão para dar o alimento que aquela pessoa está precisando naquele momento, mas fazendo com que a rua que está cheia de buraco seja calçada, fazendo com que o posto de saúde receba o médico que está ausente, fazendo com que a justiça aconteça para aquela família que perdeu um ente querido para violência. Então, de alguma forma, eu ajudo as pessoas, não como médico, não salvando diretamente a vida ali, mas até com a informação que também salva e salva muitas vidas. Muitas vidas. E se tivesse a oportunidade de voltar ao tempo, voltaria a ser jornalista? Faria ou tudo de mudaria? novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Sou realizado no que faço e é minha vida, né? Até as pessoas que convivem comigo mais intimamente falam assim, Rodrigo, tu não para. Tá de férias, mas é ligado o tempo todo, é recebendo aqui nas redes sociais mensagens. Eu tenho até uma mensagem automática que eu tento deixar aqui já para que quando as pessoas mandem mensagens para mim agora durante o período de férias, já diga lá, ó, tô de férias, preciso desse momento de descanso. Não, a foto do perfil, né? Pois é, mudei a foto do perfil, mas não tem jeito. Quando eu vejo ali a história, o drama, tá bom, vá, me ensina ali, pelo menos eu vou repostar aqui a notícia. Tá, me manda que eu encaminho para meu colega, vá. Tá de férias, mas tá no Tô Inédito? Rapaz, tô aqui. Rodrigo, pergunta de psicologia de empresa. Quais são os seus pontos positivos, seus pontos fortes? Olha, eu considero que sou uma pessoa muito preocupada com o outro. Então, altruísmo, né? Eu pensar no outro, querer que o outro esteja bem, é algo que
Eu acho que isso é positivo, apesar disso me causar uma gastura às vezes, porque você quer ajudar de toda forma, de algum jeito, e às vezes não dá, não tem como. Então, eu acho que é um ponto positivo, né? Me preocupar muito com o outro, sabe? E eu acho que eu sou muito dedicado ao que eu faço, sabe? Acho que eu tenho dedicação real, assim. Eu não vou entrar no projeto, fazer algo se for para fazer de qualquer jeito. Se for para empurrar com a barriga, sabe? Assim, eu me importo realmente com aquilo que eu estou fazendo, com o que tem que ser feito. Então, acho que esses 2 pontos positivos, você vai me encontrar quando quiser me contratar. Olha tô aqui, aí, ó, viu? fazer o trabalho com excelência. Tá contratado. Fechado. Isso é o ponto negativo. São muitos, meu amigo, são muitos pontos negativos, mas eu acho que eu sou muito procrastinador. Eu deixo muito para depois algumas coisas que são importantes, sabe? Então, desde o básico e, por exemplo, entrar numa academia. Eu digo que enquanto houver segunda-feira eu entro na academia. Então, às vezes, assim, procrastino muito, deixo muito para depois, assim. E até, às vezes, com algo de trabalho, assim, que eu preciso, assim, eu, sabe, vou deixando para aquela última hora, sabe, assim, vai ser feito. Mas daqui a pouco eu faço, não, daqui a pouco eu faço. Tanto no trabalho, né, a atividade do trabalho mesmo, quanto as coisas mesmo que precisa fazer, cuidar de uma casa, tá? Não, daqui a pouco eu faço. Tá? Arrumar mala para viagem, não, daqui a pouco eu faço. Faltam meia hora para viajar, a mala não tá pronta ainda. Então acho que esse é um pior dos defeitos e que quem convive comigo reclama demais, viu? Reclama. Rodrigo de Luna sozinho, fala sozinho? Não, acho que quando eu tô sozinho eu consigo ser mais introspectivo, mas eu sou muito viciado nisso aqui, ó. Acho que hoje em dia tá muito difícil da gente estar totalmente sozinho, né? A tecnologia, as redes sociais, elas nos aproximam muito das pessoas, né? Então é difícil você se imaginar assim completamente sozinho. E eu tenho pavor a ficar sozinho, viu? Odeio, não gosto. Não vou pra cinema só, não viajo só, se preciso ir no shopping sozinho, pra mim é terrível. Primeiro porque eu sou, por incrível que pareça, tá? Podem não acreditar, mas eu sou vergonhoso. E aí quando eu saio, que as pessoas já conhecem, começam a apontar, isso me dá uma vergonha. Não por nada, mas porque eu fico assim, sem saber. Olho, cumprimento, ou é melhor não olhar? Porque às vezes as pessoas passam do lado e falam assim, eita aquele repórter, eita aquele repórter, eita o repórter, eita o Rodrigo, eita o Rodrigo. Aí eu fico todo envergonhado. Quando eu tô com alguém, eu já desfaço mais a vergonha, né? Tô aqui com alguém do lado, eu olho, cumprimento e tal. Mas odeio ficar sozinho, viu? Mas gosta da tietagem, de alguém vir pedir foto? Mas eu acho que isso daí faz parte do nosso trabalho, que é um trabalho para o público, né? E eu acho que é você saber que seu trabalho está dando resultado, né? Quando as pessoas já conhecem. Eu hoje tenho orgulho, e aí não vou ter falsa modéstia de dizer que não sinto isso, mas eu tenho orgulho de ser reconhecido como profissional do jornalismo aqui em Pernambuco, aqui no Recife principalmente, né? No Grande Recife. Então, eu sei que as pessoas me veem como essa pessoa assim, que pode ajudar, que pode fazer uma reportagem, que pode fazer uma matéria. E eu sinto isso como? Pelas redes sociais, pela quantidade de marcações que eu recebo quando acontece um fato, uma notícia, quando está sem atendimento naquela UPA, o paciente está ali precisando do atendimento, então eu recebo muitas marcações. As pessoas mesmo me dizem assim, Rodrigo, eu sei que você pode ajudar. E isso me dá um orgulho, claro, muito grande, porque é pelo que eu trabalho diariamente, né, para ter esse reconhecimento. Olha, a gente está chegando no final. Com muita tristeza, eu queria passar a noite toda aqui conversando contigo. Assim, eu sei que tem muito assunto, a gente viu aqui se deixar, viu, a gente fala conteúdo. mais que homem da cobra. Eu adorei, porque tu falasse tanto aí, né? Eu fiquei mais aqui ouvindo. Mas muito obrigado, Rodrigo. Eu vim com essa camisa, passei no shopping, comprei em tua homenagem. Tá linda, por sinal, viu? Se eu soubesse, tinha vindo com a minha também. Eu adoro essas camisas assim, rapaz, regionais. Ainda pensei em falar, porque eu sempre vejo nas redes sociais e digo, eu vou com a minha. Porque eu não sabia como era o cenário, o estúdio, o ambiente. Eu falei, nós temos mais padrãozinho assim, né? Mais camisa lisa e tal, mas fiquei aqui invejando a sua, tá linda demais. Em sua homenagem, eu quero agradecer. Dizer que para mim foi uma satisfação enorme, aprendi muito e tenho muito ainda o que aprender, né? Eu sei que a gente vai estar sempre aí em contato e quero que você dê as suas considerações finais. Eu só agradeço pelo convite. Você falou que ficou muito feliz em ter tido minha resposta positiva para estar aqui, mas eu é que me sinto extremamente feliz cada vez que eu recebo um convite para compartilhar histórias, para falar sobre minha trajetória, para incentivar outras pessoas que têm o mesmo sonho a também correrem atrás dos seus objetivos, para falar com estudantes de jornalismo que estão no começo, às vezes inseguro, mas que tudo é possível. E para me comunicar com as pessoas que pelo que eu vivo, é o que eu faço, é a minha vida.
É isso, é estar aqui me comunicando com vocês. Muito bem, quais as redes sociais para quem quiser te acompanhar? Por favor, gente, é @Rodrigo de Luna TV no Instagram. Também uso o Facebook, Rodrigo de Luna. Eu soube até que tem TikTok meu, tem outra gente que eu não uso, tá? As minhas duas principais são Instagram, Facebook e WhatsApp, é o que tem. Mas criem, divulguem aí meu trabalho, tá valendo também. Só não vão inventar história, viu? Então vai estar no rodapé aí as redes sociais do repórter Rodrigo de Luna, o príncipe dos memes aqui do estado de Pernambuco. E você segue também o Tô Inédito, curte, comenta, compartilha, convida o teu amigo, porque tem muita coisa vindo por aí boa. Muito obrigado por esse episódio de hoje. Até o próximo. Tchau.